falar um pouquinho dos trabalhos da Copec. Nós estamos, nesse momento, findando a nossa Mostra do Conhecimento, que teve por objetivo trazer uma reflexão sobre meio ambiente, sobre cultura brasileira. Começamos na noite de quinta-feira com uma mostra cultural, onde a gente teve danças e músicas. E hoje a gente findou com a apresentação dos projetos de pesquisa dos alunos que foram desenvolvidos ao longo do ano. Então hoje a gente está finalizando, agradecendo a toda a comunidade escolar, a pais, alunos, professores, direção, coordenação, que se empenharam para que esse evento transcorresse com esse sucesso que foi. Toda a clientela que visitou a nossa feira, sejam pais, comunidade, autoridades que por aqui passaram, elogiaram bastante, e a gente cumpre mais uma etapa da nossa programação educacional, porque uma escola tem que estar em constante movimento, essa é a proposta, e a aprendizagem só ocorre mediante ação. Então os alunos demonstraram com esses projetos que eles desenvolveram a educação em ação. E nós convidamos vocês a conhecerem todos os nossos projetos. Sou a professora Tatiana, aqui da Escola Copec Objetivo, e o nosso trabalho foi dos alunos do segundo ano sobre o dia e a noite, a importância do sol, da terra e da lua. Esse foi uma pesquisa, nós visitamos o planetário da nossa cidade e eles observaram a lua, nós observamos na aula campo o sol durante o dia e eles descobriram que o dia e a noite vem através do processo de rotação e de translação. E junto nós também apresentamos e estudamos as fases da lua, né, onde eles pôde conhecer melhor cada fase e aprofundando os conhecimentos sobre o nosso sistema. Aqui nós temos a apresentação do Sol, que aquece o nosso planeta Terra, que faz o movimento de rotação e o movimento de translação, né? Isso. Muito bem, gente. Isso. Aqui é a maquete reproduzida por eles, do movimento de rotação. Apresenta a rotação. E a translação. Rotação é o 24 horas, que forma o dia e a noite, e translação é o nosso ano. E aqui as fases da Lua. As fases da Lua, a Lua nova, a Lua cheia, quarto crescente e quarto minguante. Eu sou aluno do primeiro ano do ensino médio da Escola Copec. Estamos falando sobre a horta suspensa. Usamos esse tema principalmente por causa da reciclagem de garrafas PETs, que está sendo um grande problema atualmente no mundo de poluição. Fizemos um corte nas garrafas PETs, colocamos a terra e semente das verduras selecionadas. Não usamos nenhum tipo de agrotóxicos e agávamos 2 vezes ao dia, uma vez de manhã e outra vez à tarde. Amarramos elas com uma corda de sisal. Um dos objetivos era não ocupar espaços na casa ou apartamento das pessoas. Outra parte do nosso trabalho são esse tipo de horta, onde não é preciso aguar regagem das plantas, onde temos 1 metro de cano, com 3 T's, 2 joelhos para colocar as garrafas com água e os 3 para colocar as plantas. Dentro da nossa amarrado 3 barbantes, onde a água passa dos barbantes para as raízes das plantas. E com isso, essas 2 garrafas suportam de 5 a 10 dias sem precisar fazer a trocagem. Após isso, é recomendável trocar por culpa de água ficar suja, por doenças que ocorrem com água parada. Eu sou o Igor, aqui nós estamos falando sobre eu estou falando por todos da turma do 8º ano. Nós fizemos certos trabalhos, como energia eólica, polaridade das moléculas e condução de eletricidade. Esse aqui é nosso trabalho sobre energia eólica. Funciona da seguinte maneira: o vento bate na hélice, fazendo com que ela gire, transformando em energia eólica, que passa para um motor
que é onde faz a conversão de energia eólica para energia elétrica. Passa pelos cabos e chega a um LED ou alguma bateria onde você queira armazenar. Aqui é sobre a polaridade das moléculas. Aqui vai ter a troca de elétron entre corpos. Um exemplo, a gente pega uma bexiga, a gente esfrega no cabelo e colocamos próximos da água. Como a água tem moléculas polares, ela vai se atrair com a bexiga. Aqui nós temos as conduções aquosas, que são substâncias misturadas na água que podem conduzir a corrente elétrica. Algumas substâncias, devido à diferença, acabam não conduzindo corretamente a energia de um lado para o outro. Podemos observar a corrente elétrica quando conectamos um terminal de energia com a solução aquosa. Se der certo, a lâmpada brilha. O processo da destilação é o processo para limpar a água das substâncias homogêneas. Nós já fizemos com coca, café, xixi e água salgada e todos eles saíram água limpa. Como alguns países não têm a água potável, esse é um processo bem eficaz para a limpeza da água. O nosso trabalho é sobre o meio ambiente e a sustentabilidade na escola e nós trouxemos esse tema para mostrar como anda o lixão, como é o descarte de lixo na nossa cidade, São José dos Quatro Marcos. O lixão aqui é uma maquete do lixão de Quatro Marcos, que tem poças de chorume e polui muito. Aqui temos a maquete do aterro, que foi construído por causa da lei 12.305, que obrigava todos os municípios a erradicarem os lixões até o final de 2014. Então foi criado esse aterro, que funcionará da seguinte forma: os caminhões passarão pela balança aqui para ser pesado. Os lixos hospitalares vêm até aqui nesse segundo barracão, os lixos recicláveis vêm até aqui nesse terceiro barracão e os lixos que não são recicláveis já vêm direto para o aterro. Aqui nesse aterro vai ter uma camada de lixo, uma camada de terra que vai facilitar a decomposição desse lixo. Depois outra camada de lixo, outra camada de terra e assim por diante. O chorume que esse lixo libera vai direto para esses... Tem um ponto de captação do chorume e ele vai ser levado até essas represas de tratamento, que ele vai poder ser ele vai transformar num lodo e vai poder ser liberado na natureza sem prejudicar o meio ambiente. Os gases também que o lixo libera vão ser soltados na atmosfera através desses drenos e também não vai prejudicar mais o meio ambiente. O nosso projeto é sobre o canhão magnético. Ele foi feito por Gauss, que era um matemático muito inteligente. Ele foi chamado por alguns ricos para fazer um canhão. E eu vou explicar o funcionamento dele. O funcionamento é que a gente vai usar essa bolinha como a primeira força. Ela vai ser puxada pelo campo magnético do primeiro ímã, que vai impulsionar todas as outras bolinhas. Esse primeiro ímã vai pegar a quantidade de movimento dessa bolinha e vai transformar numa força, que dentro da física é chamada de energia cinética. Essa força vai ser passada por todas as bolinhas. E a cada passada por um ímã vai se acumular cada vez mais a força. Por isso, essa última bolinha que vai ser atirada, ela é 4 vezes mais forte do que a primeira bolinha, porque ela vai ter toda a força de todo esse processo. E agora a demonstração. Era para ser feito com pólvora, pelo canhão magnético. Só que, como é um trabalho de escola, será só uma ilustração. O nosso trabalho, ele é o labirinto elétrico. Nele a gente usou arame, desses que a gente usa em casa mesmo, liso. Usou uma tábua compressada, usou uma fita de LED, uma bateria de aproximadamente 12 volts, um interruptor. E para explicar ele, a gente colocou o polo positivo aqui nessa argola aqui, que também funciona como um interruptor. Colocou o polo negativo no interruptor, colocou o polo negativo do LED também no interruptor. Para esse experimento funcionar, a gente tem que ligar o polo negativo
E para ligar o polo positivo, basta encostar a argola no arame. Isso é explicado porque quando o circuito está aberto, não tem como a energia circular pelo circuito. Assim, quando a gente liga o interruptor, os dois, o LED acende, porque a energia consegue circular nele. E para interagir com as pessoas que vieram ver o nosso experimento, a gente dá o desafio de conseguir passar essa argola pelo arame, com um erro de 3 vezes. Você pode errar até 3 vezes, passando disso perde. Se a pessoa conseguir chegar até o final, a gente oferece um bombom para deixar a brincadeira mais divertida. Nosso trabalho é sobre o braço hidráulico. E o braço hidráulico, ele utiliza o princípio de Pascal. O nosso principal objetivo é mostrar para as pessoas o que é o princípio de Pascal e como ele é muito útil no nosso dia a dia. Nós utilizamos ele no nosso dia a dia e muitas vezes nós nem percebemos. O princípio de Pascal, ele tem como utilidade, a função dele é multiplicar a força que nós exercemos sobre uma máquina ou sobre qualquer outra coisa que seja útil. Então nós aplicamos uma determinada força e essa força no final do circuito, ela pode sair duplicada, triplicada, quadruplicada, de acordo com a necessidade da pessoa. E isso ajuda muito, pois assim nós podemos levantar ou parar coisas absurdamente pesadas, que a força muscular não seria capaz de parar. Por isso que o princípio do Pascal ajuda. Nesse caso aqui nós temos uma simulação de um braço hidráulico, tá bom? Isso aqui não é inventado, isso aqui já existe, só que em maior escala e levantando pesos muito maiores, levantando toneladas. O operador levanta toneladas somente utilizando a coordenação psicomotora. Ele não precisa utilizar a força muscular para isso, porque o princípio de Pascal já multiplica a força dele. E o nosso projeto ele é dividido em 3 eixos. O primeiro eixo, o segundo eixo e o terceiro eixo, sem contar o eixo de rotação, que é... Mostra o eixo de rotação dele. Esse é o eixo de rotação. E esse aqui é um peso demonstrativo, para as pessoas entenderem como ele é utilizado no dia a dia, no ambiente de trabalho, pelos operadores de máquina. Meu nome é Silvano, sou professor aqui da Copec. O nosso projeto é sobre hidroponia caseira, uma alternativa, né? Feita através com pote de sorvete e pode ser feito no fundo de casa. Meu nome é Jussara. O nosso projeto é sobre Romero Brito. Nós estamos, a intenção foi desenvolver várias formas geométricas, a pintura e a pintura Romero Brito, porque é um artista brasileiro, e aí as crianças se apaixonaram para pintar as telas. Nós somos a turma do 1º ano, do Fundamental 1. O nosso projeto, a nossa mostra do conhecimento é sobre o meio ambiente. Pantanal é vida. Foi tema escolhido pela turma devido ao trabalho que nós realizamos na sala de aula sobre os biomas brasileiros. Aí a turminha decidiu e escolheu falar sobre o Pantanal, sobre tudo que vem acontecendo no Pantanal, as espécies que estão correndo risco de extinção, fauna e flora. As crianças hoje que está aqui agora apresentando no momento são a Luísa, o Arthur, Anne Lavigne, Luiz Gabriel, Alana, Sofia Costa e o Joaquim. E os demais que já fizeram a apresentação no período matutino. Bom, a turma aqui é o 4º ano do ensino fundamental e o objetivo do nosso trabalho é retratar um pouquinho da cultura brasileira, da formação da cultura brasileira e a influência dos negros, né, dos africanos, na formação da cultura brasileira, porque nós sabemos que a cultura brasileira é recheada, né, de traços advindos dos escravos, né? Então nós retratamos aqui danças, nós temos culinária, nós temos o engenho, como funcionava o engenho, né, como era o trabalho dos escravos
escravos nas cidades, né? Como os escravos chegavam. Então nós trouxemos aqui os navios tumbeiros, de como eles chegavam aqui. Trouxemos também instrumentos musicais e também a princesa Isabel, a figura da princesa Isabel, né? Uma figura importantíssima, né, na vida dos escravos, que foi a responsável pela libertação, né? E como que surgiu o interesse de falar sobre esse tema? Primeiramente, que é um assunto presente no material didático deles. Então eles começaram a indagar bastante a respeito do tema, então nós decidimos que a linha de pesquisa do nosso projeto seria a influência dos escravos na formação da cultura brasileira. Essa turma trabalhou alimentação saudável, as frutas. O morango, fonte de vitamina C, manganês, ferro e cobre. Fortalece o corpo, diminui o colesterol ruim e ajuda a controlar o tipo de câncer.